Minha irmã adotiva terminou com seu noivo bilionário no exato momento em que ele entrou em estado vegetativo. Então, levantei a mão e perguntei se eu poderia me casar com ele no lugar dela. Não porque eu o amasse, mas porque eu podia ver sua alma de pé ao lado da cama do hospital. E o ouvi dizer que quem cuidasse dele até que acordasse receberia 200 milhões de dólares. Eu conseguia ver a alma das pessoas desde criança. Podia até ouvi-las falar. Por causa disso, meus pais me odiavam. Me chamavam de estranha. Me chamavam de azarada. Eles tratavam minha irmã adotiva, Shauna, como uma princesa. E me tratavam como uma empregada que, por acaso, compartilhava o mesmo sangue que eles. Mais tarde, Shauna conseguiu fisgar um bilionário, Ethan Ford, jovem e poderoso, rico o suficiente para fazer meus pais sorrirem para ela como se tivesse salvado a família inteira. Mas, na véspera do casamento, Ethan sofreu um acidente de carro e entrou em coma. O médico disse que ele poderia acordar em 6 meses, ou 3 anos, talvez mais. Shauna cancelou o casamento sem hesitar. Querem que eu sirva um vegetal de pés e mãos atadas? Só nos meus sonhos. Não vou desperdiçar minha vida com um homem inútil. Prefiro morrer a me casar com ele. O quarto ficou em silêncio. O rosto da senhora Ford empalideceu. Meus pais pareciam constrangidos, mas não ousaram culpar Shauna. Foi então que vi a alma de Ethan. Ele estava de pé ao lado de seu próprio corpo inconsciente, o rosto mortalmente pálido, os olhos cheios de ódio enquanto encarava Shauna. Ela é tão sem coração. O médico disse claramente que eu acordaria em até 6 meses. Se alguém estiver disposta a cuidar de mim voluntariamente, assim que eu acordar, darei 200 milhões de dólares a ela como primeira coisa. Só para irritar essa vadia. Meus olhos brilharam. 200 milhões de dólares. Isso era o suficiente para eu deixar meus pais para sempre. O suficiente para nunca mais comer restos. O suficiente para nunca mais abaixar a cabeça para a Shauna. Então levantei a mão timidamente. Que tal se eu me casar com ele? Eu realmente queria aquele dinheiro. Achei que Shauna fosse me impedir. Desde a infância, o maior prazer dela era tirar de mim qualquer coisa que eu quisesse. Mas dessa vez, ela bufou de rir e me empurrou casualmente para frente. Você é só um estorvo em casa de qualquer maneira. Ir servi-lo dia e noite é perfeito para você. Olhe para você agindo como se nunca tivesse visto um homem antes, se jogando até mesmo em um vegetal. Que patético. Abaixei a cabeça e não respondi. Poder escapar daquela casa e ainda ganhar 200 milhões de dólares no processo, eu mal podia esperar. Mas a alma de Ethan flutuou para trás de Shauna, furioso o suficiente para agitar o ar. Shauna, você costumava me dizer que a Rose estava sempre te intimidando. Então era tudo mentira. Foi você quem fez bullying com ela esse tempo todo. Não acredito que fui feito de idiota por você. Seu ressentimento era pesado. Até a temperatura ao nosso redor pareceu cair. Fingi não vê-lo. Fui até a senhora Ford e disse suavemente: sou a filha biológica da família. Se a senhora não se importar, senhora Ford, estou disposta a me casar com Ethan no lugar da minha irmã. A expressão preocupada da senhora Ford desapareceu imediatamente. Após o acidente de Ethan, a família Ford havia declarado publicamente que ele se recuperaria rápido. Se ele fosse abandonado pela noiva neste momento, a família Ford viraria uma piada e o preço de suas ações despencaria. Eu havia me tornado a tábua de salvação deles. A senhora Ford segurou minha mão. Você está realmente disposta? No entanto, Ethan está inconsciente no momento. Ele não pode assinar uma certidão de casamento ou realizar uma cerimônia com você, mas contanto que você cuide bem dele e cumpra seus deveres como esposa, quando ele acordar, a posição de nora da família Ford será sua. Concordei obedientemente. Sou muito boa em cuidar das pessoas. Cuidei dos meus avós paralisados quando era pequena. A alma de Ethan franziu a testa e flutuou para o meu lado. Ele me olhou de cima a baixo. Uma onda de frio percorreu minha espinha. Fingi não saber que ele existia e continuei vendendo meu peixe. Eu sei cozinhar. Posso ajudar a virar na cama e a dar banho. Sou muito paciente. Meus pais intervieram ansiosamente. Isso mesmo. Rose nasceu para servir os outros. Ter ela cuidando de Ethan é perfeito. Como pais dela, aprovamos este casamento. A senhora deveria levá-la agora mesmo. Eles falavam como se estivessem jogando lixo fora. Atrás da porta, veio a risada aguda de Shauna. Uma aberração e um vegetal. 2 inúteis quase mortos. Uma combinação perfeita. A alma de Ethan balançou a cabeça várias vezes. Shauna é perversa demais. Então toda a bondade anterior dela era uma encenação. Eu devia estar cego. Quando eu acordar, darei 200 milhões para Rose imediatamente. Observando-o flutuar através da parede, rezei silenciosamente. Você mesmo prometeu. Não se esqueça dos 200 milhões. Meia hora depois, vi o corpo de Ethan na ala de cuidados especiais. Ele estava magro, coberto de tubos, dependendo de máquinas para manter seus sinais vitais. A senhora Ford enxugou as lágrimas. Ele tem uma lesão cerebral. A cirurgia foi um sucesso, mas ele ainda precisa de tempo para se recuperar. No mínimo 6 meses, no máximo 3 anos. Queremos manter a dignidade da família Ford, mas também queremos encontrar uma companheira para ele. Shauna deveria ter pensado nisso. Nós podemos pagar enfermeiros profissionais. Por que precisaríamos dela para fazer trabalho braçal? Eu entendi o que a senhora Ford queria dizer. Para um paciente em estado vegetativo acordar, um forte apoio emocional era fundamental. Alguém precisava conversar com ele todos os dias, manter seu cérebro ativo e trazer sua força de vontade de volta. Mas a condição crítica de Ethan não podia ser exposta a pessoas de fora. A senhora Ford estava ocupada estabilizando a empresa. Shauna teria sido a melhor escolha. No final, a tarefa recaiu sobre mim. A alma de Ethan estava parada ao lado da cama com um rosto pálido. Achei que Shauna ficaria ao meu lado. Ela partiu meu coração completamente. Só quero alguém confiável para ler as notícias financeiras para mim todos os dias. Por que isso é tão difícil? Não sei se Rose consegue dar conta. Depois de ouvi-lo devagar por um tempo, eu entendi. Seu corpo e sua consciência estavam separados. Era por isso que eu conseguia ver sua alma. Quando ele acordasse, sua alma retornaria ao
corpo. Depois de pensar um pouco, expus meu plano. Vou relatar as notícias para Ethan todos os dias. Vou colocar filmes e músicas para ele. Descreverei o clima e deixarei que sinta cheiros diferentes. Assim, sua percepção do mundo exterior se manterá ativa. Quanto a dar banho e virá-lo, se a senhora não se importar, senhora Ford, deixe-me fazer isso também. A senhora Ford e a alma de Ethan pareceram em dúvida. Acharam que eu estava fazendo promessas vazias, mas, no dia seguinte, ficaram impressionados. Quando a senhora Ford chegou ao quarto, eu tinha acabado de fazer a barba de Ethan. Ele parecia muito mais limpo. Um filme recém-lançado estava passando na televisão. Eu explicava as cenas para ele enquanto segurava um tablet e lia as notícias financeiras em voz alta. Ao lado de seu travesseiro, havia um chá de frutas que eu mesma tinha feito, e sua fragrância encobria o cheiro de desinfetante.